Estamos de volta com mais um quadro sobre as curiosidades da rota. E tem muitas pessoas me perguntando como diferenciar as patentes dos policiais através do brasão das boinas. Pessoal, é muito simples. Temos o brasão com a cor azul de fundo, com 2 bucaneiros. Este é utilizado pelos cabos e soldados. O brasão com fundo vermelho, que também tem 2 bucaneiros. Este é utilizado por sargentos e subtenentes. E o brasão com fundo vermelho e uma estrela dourada, que são utilizados por oficiais, como tenentes, capitães, majores, tenentes-coronéis e coronéis da PM. É importante destacar que estes brasões só podem ser identificados por policiais que utilizam boinas. O Douglas gostaria de saber quando a Rota Noturna vai começar a usar a nova farda. Douglas, a Rota Noturna já está usando o novo fardamento. Eu acredito que depois dessa fase do coronavírus, já teremos imagens dos policiais utilizando a nova farda. O Emerson quer saber qual o maior diferencial da Rota. Emerson, a Rota ela tem 50 anos de história e o que difere das outras unidades são vários fatores. Por exemplo, a troca de experiências das ocorrências, que são os erros e acertos, o treinamento constante, o trabalho muito forte do serviço de inteligência, os armamentos que ela utiliza são os melhores que há na atualidade. O policial tem que ser muito, mas muito dedicado, tem que ter um bom conhecimento das leis. O policial de rota sabe que ele não tem um horário para entrar e muito menos para sair. O tipo de ocorrência que ela atua, as doutrinas de rota e uma soma de outros requisitos que fazem dela uma unidade diferente das demais. O Cláudio está me perguntando se tem que fazer algum curso para ser piloto de rota. Cláudio, não é qualquer policial que pode pilotar uma barca de rota. Ele tem que ser um bom motorista, ele tem que ser ousado, ele tem que fazer todos os cursos de pilotagem e ser aprovado, ele tem que entender da parte mecânica e depois disso ele tem que ser aceito como piloto pelos colegas. Felipe gostaria de saber depois de quanto tempo de patrulhamento os policiais param para se alimentar e usar o banheiro. Felipe, não existe um tempo certo para uma equipe de rota se alimentar ou até mesmo para utilizar o banheiro. Quando o policial sentir necessidade de parar, basta avisar. Normalmente a rota utiliza um posto de gasolina para essa finalidade. E quanto a fazer uma refeição, também é a equipe que decide. Um policial de rota não passa fome, não passa frio e muito menos vontade de usar o banheiro. O Lucas está me perguntando por que ao sair do batalhão os policiais falam quanto estão levando na carteira. Boa noite, bom serviço, Deus proteja, nos guarde, cartão do banco funcional. Ixi, o freio. Boa noite, bom serviço, que Deus nos abençoe, nos acompanhe, nos guarde. Eu tô com R$225. R$125. No último serviço, que ela tava, quem operou com ela foi o Rony. Lucas, eu acredito que eu já comentei sobre esse tema em um outro vídeo. Mas vamos lá. Faz parte da doutrina de rota os policiais informarem a quantia que cada um está levando antes de sair para o patrulhamento. Esse procedimento é feito para que todos da equipe saibam quanto cada um está carregando. Se porventura houver uma situação em que um indivíduo abordado sinta a falta de um determinado valor, todos saberão a quantia que cada um saiu do batalhão. A honestidade é ponto de honra na rota. O pessoal está me perguntando como vai ficar o capote com a farda nova. Pessoal, a rota, assim como as principais tropas de elite do Brasil e do mundo, estão sempre se aperfeiçoando, com as mudanças de equipamentos, acessórios e tecnologia. E a farda também faz parte dos novos tempos. Como não é possível se atualizar aproveitando tudo, infelizmente o capote não será mais usado. Eu tive a honra de registrar os últimos patrulhamentos da Rota Noturna com capote azul ferrete, que foi utilizado durante 50 anos.
O Miller quer saber se um tenente, quando chega na rota, ele passa por algum estágio antes de comandar um pelotão. O estágio do oficial de rota, ele segue uma normatização interna, uma ordem de serviço, que ela é similar a qualquer outro policial que deseja servir no quartel. As primeiras semanas são dedicadas ao conhecimento do quartel, às rotinas e à doutrina que é emanada e é aplicada dentro do quartel. Após essas 2 ou 3 semanas de conhecimento interno, esse policial, esse oficial, ele estagia, ele vai trabalhar no serviço operacional junto com outro oficial mais antigo. E durante o patrulhamento é indicado, é ensinado todas as rotinas, os procedimentos, as técnicas de rota. Durante esse período é realizado algumas provas, é realizado algumas consultas para verificar o grau de entendimento e o grau de receptividade do que lhe foi ensinado. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é quando o oficial ele já trabalha sozinho dentro de um pelotão, subordinado, supervisionado pelo oficial mais antigo, mas ele tem já a sua própria equipe para poder trabalhar. Aí nessa etapa ele é designado para ministrar instruções, é designado para realizar algumas operações e verifica-se o que é o seu desempenho. Após essa segunda etapa, ele tem uma terceira etapa onde ele divide o pelotão com outro oficial mais antigo e ali ele executa todas as funções atinentes a um oficial de rota. Após isso, essas 3 fases geram em torno de 1 a 3 meses, é realizada uma reunião, o seu padrinho, que é um oficial escolhido por ele mesmo, pelo estagiário, ele é responsável e ele é o interlocutor desse oficial, ele é consultado sobre as condições, né, do seu estagiário, do seu afilhado. Há uma reunião entre os oficiais e há a deliberação das condições desse policial, da condição desse oficial em ser um comandante de pelotão de rota. Aí sim, lhe é facultado a oportunidade de utilizar o braçal de rota e numa cerimônia particular, numa cerimônia interna, é otorgado o braçal de rota a esse oficial e a partir desse momento ele recebe um pelotão de rota para ser seu, para ser subordinado a seu, para que ele execute as suas funções como comandante de pelotão. Esta semana, 2 pessoas me perguntaram quais os livros que falam da rota e qual a minha opinião. Bom, pessoal, ao longo de tantos anos acompanhando o trabalho da rota, eu tive a curiosidade de ler a maioria dos que estão no mercado. E o que eu posso dizer depois de 27 anos registrando e vivenciando o trabalho da rota? Eu cheguei lá em 1993 e estou lá até hoje. Então eu acredito saber de todas as histórias de lá para cá. E quando alguém me pergunta sobre os livros, eu digo o seguinte: cada um escreve o que quer. E quando se fala em livros e jornais, eu entendo que tem que ser levado em consideração 3 versões: a de quem escreveu, a de quem viveu e a que realmente aconteceu. Não é verdade? Diferente dos vídeos que são postados sem edição, porque neste caso não existe uma segunda versão, está ali registrado para todo mundo ver. E para finalizar, foram esses livros e essas histórias mal contadas que me motivaram a produzir todos os documentários sobre a rota. Inclusive, no segundo documentário, eu dei o nome da verdadeira história da rota, que está disponível no meu site www.eliajuniorfilmes.com.br. A verdadeira história da rota. Chegamos ao final de mais um quadro sobre as curiosidades da rota. Espero por vocês na próxima semana. Um grande abraço.